Olá, camaradas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Mais um vídeo sobre a obra do Sigmund Freud, Mal-Estar na Civilização. A gente, no vídeo passado, a gente entrou vamos dizer assim, no capítulo 5 do Mal-Estar, né? A gente comentou sobre como o Freud desenvolve as ideias acerca do amor, né? Amor correspondente a uma questão do ideal do eu. Falou sobre a questão do isolamento, né, da sociedade como forma de encontrar satisfação sexual, né, uma possibilidade de ter um gozo sobre, mesmo sobre esses tipos de isolamento, ou de tentativa de subverter essas, essas restrições normativas, né, transformá-las em uma espécie de gozo, né? Falei também sobre a questão do relacionamento amoroso, né, de como as famílias estendem o amor, né, em círculos maiores, e à medida que esses círculos maiores vão aumentando, vai diminuindo também a força, né, que a realidade nos mostra que a civilização não se contenta com as ligações que até agora lhe concedemos, né? Então, viver em sociedade é ao mesmo tempo viver sobre restrições, viver, viver a partir de regulamentos e normas que nos impedem de atingir os objetivos, né, da meta, das pulsões, né, em prol de uma certa segurança, né, não só de alcance de, de alguns objetivos menores, né, de alguns prazeres menores, mas também pela nossa própria sobrevivência, uma vez que ah, as sociedades elas estão interligadas por meio de normas, de tabus, justamente para tentar barrar todos esses impulsos, inclusive os impulsos agressivos, né? Os impulsos de morte, tudo são levados pelo princípio do prazer e as consequências é sempre, ou na maior parte das vezes, é sempre violentas, né? Leva para violência, para crueldades. Então, as sociedades elas criam normas, criam formas de regulamentar o comportamento humano, né? Tentar barrar esses impulsos para ver uma certa coesão social, senão não há, né? Ou seja, você vive numa sociedade, você vive nesses dois, entre essas duas forças, né? Essas duas possibilidades, essas duas perspectivas, né? Viver com menos satisfação, né? Menos prazer, mas com segurança, ou viver com mais prazer e menos segurança, né? Essa dupla, essa chave aí, né? Que vão se alternando em determinadas épocas, né? Determinados contextos sociais, políticos. Então, o que é importante para a política é justamente modular esses fenômenos, né? E no fundo, a política foi se desenvolvendo na medida em que o homem vai procurando regular essas duas forças primordiais, né? Essas forças que fazem parte da condição humana, e a política ela vai se desenvolvendo, né? Vai
tomando espaço justamente para modular essas questões. Sem a política vem a guerra, né? A guerra de uns contra os outros, né? E é nesse ponto que a gente vai entrar agora. Que é bastante interessante. Então a gente parou nessa parte aqui. Que os senhores assassinos comecem. Tá? Lembrando, pedindo a vocês de antemão que vocês façam inscrição, certo? Desse apoio para esse canal que está começando agora. É um canal que tem objetivos muito claros, objetivo de trabalhar com, acima de tudo, com estudos de textos clássicos, de filosofia, de psicanálise e coisas afins, né? Ainda não tenho nada aqui de política, mas provavelmente vai entrar. Tem uma série de vídeos já bacanas que vocês podem utilizar para estudos. Tem sobre o suicídio, um, um livrinho pequeno que o Karl Marx escreveu, né, sobre a vida privada e a partir de pesquisas de um arquivista da polícia da França. Muito interessante, dá para compreender a questão do, do machismo, né, do patriarcado da família, né, da condição da mulher no século XIX. Então é bem interessante, são apenas 3 vídeos, dá para assistir rapidinho. Tem uma série que eu já fiz também do Freud, A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, e também é interessante que acrescenta algumas coisas a esse vídeo. Então, quem quiser compreender também alguns aspectos sobre o ideal do eu, a questão das massas, a questão do líder, essa relação entre o líder e a massa, né, que vai explicar alguns fenômenos, né, de movimentos totalitários, né, para compreender a dinâmica psíquica, certo? Não é necessariamente, não é a ver com política, mas tem o seu foco em aspectos psíquicos que influenciam movimentos políticos, movimentos sociais, que é interessante. E o Freud realiza com bastante esmero e bastante profundidade a partir de uma discussão que ele dá com Le Bon. Né? E mais, tem algumas entrevistas interessantes. Teve uma entrevista agora ultimamente com o professor Caio Souto sobre saúde, canguilhem e comunidade indígena do Amazonas. Tem entrevista sobre fascismo, tem um professor de economia, gente boa também, muito bacana. Tem alguns materiais interessantes, né? Tem alguns vídeos meus sobre de, de apresentação, de comunicação. Então, tem algumas coisas interessantes, pessoal. Aí vocês vão lá, dão um likezinho, façam sua inscrição, comentem. Perguntas também, vocês perguntam e aí no vídeo seguinte eu respondo, né? Já que essas séries de aulas são gravadas, né? Mas vocês podem participar dessa forma, tá bom? Na verdade, eu os convido a participar dessa forma, né? Mandem comentários, perguntas, se alguma coisa não ficou muito bem entendida. E vamos nessa, né? Então, vamos lá. Por trás de tudo isso, o que há de realidade negada de bom grado é que o ser humano não tem uma natureza pacata. Então, o Freud já sinaliza que o ser humano tem essa natureza violenta mesmo, né? O ser humano, ele tem o que outras espécies também têm, né? As espécies têm os instintos, os homens têm as pulsões, na verdade quase a mesma coisa, só para diferenciar entre instintos
animais dos instintos humanos, né? A gente geralmente fala de pulsões, tá? Para ver uma certa diferença aí ontológica da coisa. Continuando, ávida de amor e que no máximo até consegue defender-se quando atacado, mas que ao contrário, a ele é dado o direito de também incluir entre as suas habilidades pulsionais uma poderosa parcela de inclinação para a agressão. Em consequência disso, o próximo não é para ele apenas um possível colaborador e um objeto sexual, mas é também uma tentação. E de como ele satisfazer a sua tendência à agressão, de explorar sua força de trabalho sem uma compensação, né? A origem da escravidão é um pouco sobre isso, né? Não é só a questão monetária, também há uma satisfação, há um gozo em submeter o outro a uma agressão, a uma opressão. É um sadismo, né? Muito estudado pela psicanálise, que aborda bastante essa questão, né? A satisfação de fazer o outro sentir dor, né? Você tem um prazer sobre a dor do outro. Então, não é só uma questão monetária, escravidão, né? Tem a dimensão da, da objetividade, da questão do dinheiro, mas isso também é apenas uma parte de uma certa satisfação, né? De sentir o outro sofrer, sentir prazer em ver o outro sofrer, certo? De usá-lo sexualmente sem o seu consentimento, de se apropriar de seus bens, de humilhá-lo, de causar dores, né? De martirizá-lo e de matá-lo. Homo omni lupus. A frase conhecidíssima, ficou muito mais conhecida pela obra O Leviatã de Thomas Hobbes. A tradução: o homem é o lobo do homem. Quem é que tem a coragem, depois de todas as experiências da vida e da história, de contestar essa frase? Quer dizer, diante de toda essa historicidade, né, toda a história humana, quem pode dizer que a história humana não é realmente a história do homem, né, tentando destruir o seu semelhante, né? Então, esse homem é um homem movido por pulsões destruidoras, né? É um homem movido por sua natureza, né? E, e por isso ser tão problemático, né? E como resolver isso? É, acho que toda a história da humanidade perpassa pela luta incessante, né? É, e isso foi muito bem compreendida pelos antigos, né? Aliás, essa frase, Homo homini lupus, né? O homem é o lobo do homem, foi originalmente escrita por um dramaturgo, tá? Um dramaturgo romano, que foi Plauto, em uma comédia, né? Ele vai escrever uma comédia lá para o século II, mais ou menos, né? Acho que é isso mesmo, o dramaturgo romano Plauto, né? O Titus Mácius Plautus, ele escreve uma comédia, acho que era a Comédia dos Asnos, né? Onde ele
ele escreve essa frase, né, nesse século II, mas essa frase ela só realmente ficou popular, né? Ela ficou mais conhecida a partir do Thomas Hobbes, né, que é um filósofo do século XVI. Na verdade, ele escreveu essa frase em duas obras, não foi só no Leviatã, ele escreveu também no De Cive, que é, que é uma obra do século XVII, 1640, 41 ou 42, uma coisa assim. O Leviatã de 1651, em que ele defende a visão de que os seres humanos, em seu estado natural, são egoístas e violentos, né? Então, é por isso que o Thomas Hobbes, como um dos pais do absolutismo, né, ele aponta a ideia de que o rei ele deve ter o máximo de poder possível, justamente para impedir que o homem seja o lobo do homem, né? Para impedir essa violência sobre a vida do outro. Então, quanto mais poder você cede a esse homem, né, no caso um rei, né, um líder, mais chances você tem de sobreviver, porque aí, teoricamente, ele teria mais força para impedir que a violência se alastre sobre a sociedade, né? Como fosse assim uma espécie de guardião. E aí o ser humano, o que é que ele faz? Os seus súditos entregam uma parcela da sua liberdade para o rei em prol dessa segurança, né? Esse é o ponto, essa é a chave aí para o entendimento da filosofia política do Thomas Hobbes e do absolutismo, tá? O Thomas Hobbes ele vai adaptar essa citação justamente para sustentar a sua teoria do estado de natureza, onde sem leis, né, a vida seria mais pobre, solitária, desagradável, cruel, né, curta. Então, essa é a história toda dessa frase, né? História interessante que vai lá do século II, passando pelo século XVII com Thomas Hobbes, retornando para do século XIX com Freud, e há outros autores que sempre estão comentando essa frase. Essa frase da qual o Thomas Hobbes populariza, ela serve de mote para várias obras sobre política, tá? Então é importante, né, ler os clássicos por causa disso. Sempre estou apontando todos os vídeos, estou falando da importância de ler os clássicos. E esse canal tem é um dos objetivos desse canal é trabalhar os textos clássicos, né? Então tem que ter paciência, tem que gostar de leitura, tem que gostar de filosofia, tem que gostar desses temas de psicanálise para acompanhar, né? Para aprender, compreender. Então, isso é um convite, tá? Vamos ler os clássicos. Continuando. Via de regra, essa agressão cruel aguarda uma provocação ou coloca-se a serviço de algum outro intuito, cuja meta também poderia ser alcançada por meios mais suaves, em circunstâncias que lhe são favoráveis, quando foram excluídas as forças anímicas contrárias que costumam inibi-la. Elas se manifestam Ela se manifesta, desculpa, até mesmo espontaneamente, revelando o ser humano como uma besta selvagem, alheia à tendência de poupar a própria espécie. Aquele que relembrar as atrocidades durante a migração dos povos, as invasões dos hunos, aqueles que chamamos de mongóis sob o comando de Gengis Khan e Tamerlão, a conquista de Jerusalém pelos devotos cruzados, até mesmo os horrores da Guerra Mundial, terá de se curvar humildemente diante da facticidade dessa concepção. Então veja que é uma história
história humana é uma história de crueldade, né? Uma história nada tranquila e pacífica, né? Ele continua. A existência dessa inclinação para a agressão, que podemos perceber em nós mesmos e com razão pressupor nos outros, é o fator que perturba nossa relação com o próximo e obriga a cultura a arcar com seus custos. Em consequência dessa hostilidade primária dos seres humanos entre si, a sociedade de cultura está constantemente ameaçada de se desintegrar. O interesse da comunidade de trabalho não manteria unida. Paixões pulsionais são mais fortes do que interesses sensatos. A cultura precisa tudo mobilizar para colocar barreiras às pulsões de agressão dos seres humanos, para suprir as suas manifestações através de formações reativas. Daí, portanto, o recurso a métodos que devem estimular os seres humanos a identificações e ligações amorosas inibidas quanto à meta. Daí a restrição à vida sexual, e daí também um mandamento ideal de amar o próximo como a si mesmo. Essa questão das formações reativas e as ligações amorosas inibidas quanto à sua meta estão explicadas nos vídeos anteriores, tá? Voltando. Que realmente se justifica pelo fato de nada ser tão contrário à natureza humana originária. A despeito de todo esse esforço, esse empenho natural não obteve muito até agora. Ele espera prevenir os excessos mais grosseiros da violência brutal, dando a si mesmo o direito de exercer violência contra os criminosos. Mas a lei não consegue compreender as manifestações mais prudentes e refinadas da agressão humana. Cada um de nós acaba desistindo, vendo como ilusões as expectativas que na juventude tínhamos em relação aos nossos semelhantes. E podemos aprender o quanto a vida nos ficou difícil e dolorosa por causa de sua maldade. Por outro lado, seria uma injustiça censurar a cultura por querer excluir a luta e a competição das atividades humanas. Elas são certamente imprescindíveis, mas um antagonismo não é necessariamente uma hostilidade, né? A primeira é apenas mal utilizada como pretexto para a segunda. Aqui ele entra no discurso mais político. Sabe que o século XIX foi um século de grandes movimentações políticas e sociais, né? O estabelecimento do capitalismo na Europa, né? A Comuna de Paris, né, de 1846, houve muitas movimentações políticas, né, grandes revoluções, né, guerras napoleônicas, mudança de status quo de várias regiões, de vários países, unificação de países, né? Então, o século XIX foi muito turbulento, gente. Foi muito turbulento. É um dos séculos mais interessantes que eu acho da história da humanidade. É o século XIX. E justamente aconteceram muitas coisas interessantes, muitas revoluções, muitas guerras, né? Muitos conflitos, mudanças de paradigmas também aconteceram. Aconteceram muitas coisas ruins, de fato, mas aconteceram muitas coisas boas também, né? No início do século XX, né? Que esse livro é de 1930. No início do século XX também vai acontecer muita coisa. Vai ter a queda da Bolsa de Valores, né, de Nova York em 1929. Isso vai causar um rebuliço muito grande. A primeira grande crise do capitalismo se dá nessa época. Antes disso, em 1917, 1914,
vai ter a Primeira Guerra Mundial, um conflito que leva vários países para um conflito mundial terrível, com milhares de mortes. Os filhos do Freud participaram da Primeira Guerra Mundial, né? Então ele tinha ele tinha um sentimento muito angustiante, creio eu, né? De guerras, que a guerra não é somente uma aventura, mas guerra também significa morte, significa fome, significa miséria, né? E quem paga os mais pobres, a classe média que paga o preço mais alto, né? Inclusive mandando seus filhos para a guerra, né? Uma parte da burguesia também, é, com exceção daqueles que ganham com a guerra, né? Que são os que vendem armas. Mas não foi fácil para Freud. 1914, 1917 acontece a grande revolução bolchevique na Rússia, que muda muito também a Rússia, que era um país totalmente agrário, subdesenvolvido. Na época, em 1917, era um país com 60, 70% da população analfabeta, fome, muita fome alastrada por todos os cantos da Rússia, né? Exceto para uma parte da burguesia, né? Da alta burguesia, para a aristocracia e, e as camadas mais altas não sofriam nada, né? Mas os pobres, os miseráveis, era terrível, né? E o movimento bolchevique, né, a Revolução de 1917, vai trazer a grande mudança, né, a grande mudança de paradigma, mostrar uma alternativa ao capitalismo, mostrar que é possível um mundo melhor, né? E olha, não é propaganda não, é só fatos, né? São fatos que realmente a Rússia se tornou uma potência depois do movimento revolucionário de 1917, mas tinha ali algumas críticas, e o Freud, como contemporâneo desse, viu tudo isso acontecer, né? Pelo menos a maioria desses fatos ele viu acontecer, né? É, ele também tinha críticas a esse movimento. Já falei aqui, você pode estabelecer algumas relações, alguns links interessantes entre a psicanálise e o marxismo. O Wilhelm Reich, que era um psicanalista discípulo de Freud, tentou essa relação, mas é uma relação também com grandes diferenças, né? Tem algumas semelhanças aqui e ali, mas tem grandes diferenças. Quem quer saber mais sobre essas diferenças, tem um texto do Louis Althusser, filósofo francês. Ele escreve Freud e Marx. E aí depois vocês procuram aí, é interessante. O texto não é grande, é um texto pequeno, em que ele aborda essas semelhanças, mas também muitas dessemelhanças entre esses dois pensadores, entre Freud e Marx. Mas vale a pena ler, tá? Então, as críticas que o Freud vai fazer quanto ao comunismo é o que a gente vai ver agora. Então, ele vai dizer: os comunistas acreditam ter encontrado o caminho para a solução do mal, né? O homem seria inequivocadamente bom e bem intencionado em relação ao próximo. Veja que aqui a leitura que ele faz do comunismo tem a ver com a relação que ele vai estabelecer com Rousseau, né? O Rousseau parte desse princípio de que o homem é bom e é a sociedade que corrompe, certo? Porque o Rousseau é um contratualista francês, e Rousseau está justamente combatendo a ideia de Thomas Hobbes. Vejam bem, vejam que o Freud ele pega a frase de Thomas Hobbes,
para estabelecer uma relação com os impulsos, né? Ou seja, o homem, por natureza, é violento, né? Por natureza, é levado para ações cruéis e violentas contra o outro, contra si mesmo, contra a natureza. E ele coloca em contrapartida, né, em oposição a esse pensamento, o pensamento comunista, né, levando aqui também em consideração pelo que Freud entendia de comunismo, né, porque ele não era um cara que se importava muito com a política, mas isso não quer dizer que ele não era politizado, certo? São duas coisas diferentes. Uma coisa é você ser interessado por política, outra coisa é você ser politizado intelectualmente. Freud era muito inteligente, muito politizado, né? Entendia muito, mas aqui a gente não sabe realmente qual era o entendimento, porque o comunismo ele acontece na Revolução de 1917, né? E logo depois a Rússia vai ser uma das grandes aliadas do Ocidente contra o fascismo, né? Então veja que isso aí é um período anterior, tá? Então o entendimento que ele tinha dos comunistas é aquele entendimento que a burguesia tinha dos movimentos comunistas, né, e da Revolução Russa. Então, para quem estava na Europa, que não estava presenciando as transformações na Rússia, não via aquilo com bons olhos, né? Não necessariamente via com bons olhos, porque justamente o que chegava através dos jornais da Revolução Russa eram aquilo que a burguesia entendia como um erro, né? Como um perigo para o próprio capitalismo. Então era meio que um entendimento um pouco enviesado, né? Era um conhecimento, mas era um conhecimento que vinha ali com certas reverberações ideológicas de direita, na qual o Freud absorvia, né? Consumia, assim como todo austríaco recebia, né? Então ele meio que tinha uma compreensão muito própria do que era isso, tá? Veja que ele está associando esse movimento político a uma certa concepção de homem, tá? Então, qual era a concepção de homem? De que o homem seria inequivocadamente bom e bem intencionado em relação ao próximo, né? Ele continua. Mas a instituição da propriedade privada teria corrompido a sua natureza, certo? Então é isso. Por quê? Porque aí ele já está fazendo uma menção justamente a Rousseau, e Rousseau, se eu não estou enganado, deve estar fazendo menção ao processo de cercamentos que deu na Inglaterra, né? Ali do século XVII, eu acho, tá? E o Rousseau, ele escreve uma obra sobre a origem da desigualdade entre os homens, falando sobre esse período em que a primeira vez que o homem se tornou ruim, né, se tornou egoísta, a palavra é essa, se tornou egoísta quando ele estava ali, cercou um pedaço de terra e disse: esse é meu. E aí começa a desigualdade a partir disso. Você priva o outro da terra, que era um bem comum a todos. E, então é todo um problema aqui, gente. Há toda uma tradição filosófica problematizando isso aqui, gente. Só nesse pequeno parágrafo aqui, existe toda uma quantidade enorme de literatura, de filosofia, de política econômica, de filosofia política sobre isso, tá? É muito material.
que daria um curso enorme só sobre isso aqui. Mas como a gente não está investigando essa questão, e aí é uma questão que a gente vai passar, né? Eu só estou contextualizando aqui e apontando algumas questões filosóficas para o entendimento do texto do Freud, tá? Mas eu aconselho ler essas outras obras. A posse de bens privados confere poder ao indivíduo, e com isso a tentação de maltratar o próximo. Sim, de fato, né? Com certeza. Uma vez que você, né, controla e domina, foi isso que aconteceu na Inglaterra. A terra pertencia era, era de todas, né? Porque ao mesmo tempo era do rei, mas era de todos, porque todos trabalhavam na terra. Todos tinham, de certa maneira, direito a trabalhar na terra, né? A terra era a grande fonte da riqueza, né? Inclusive o fisiocracia, né? Os fisiocratas, né? Os economistas fisiocratas trabalham muito em cima disso aí, né? Parte dessa ideia de que a riqueza advém da terra, né? Do trabalho da terra. As outras profissões, elas apenas se apropriam e apenas transformam, mas não criam, né, riqueza como a terra cria. Acho que quem comenta isso é um filósofo, François Quesnay, né? É um outro importante clássico. Ele fala sobre isso. Mas continuando. Aquele que foi excluído da posse irá necessariamente revoltar-se contra o opressor com hostilidade. Se a propriedade privada fosse eliminada, se todos os bens fossem tornados comuns e se todos os seres humanos pudessem usufruir desses bens, a maldade e a hostilidade desapareceriam entre os seres humanos, já que todas as necessidades estariam satisfeitas. Ninguém teria motivos para ver o outro como inimigo e todos se submeteriam de boa vontade ao trabalho necessário. Não tenho como fazer a crítica econômica do sistema comunista. Então, ele já deixa claro que ele não entende essa questão, certo? Ele continua aí, não tenho como investigar se a abolição da propriedade privada é conveniente e vantajosa, mas sou capaz de reconhecer em seu pressuposto psicológico uma ilusão insustentável. Então, ele vai dizer que isso aí é uma ilusão, tá? Com a abolição da propriedade privada, privamos do prazer humano com a agressão uma de suas ferramentas. Certamente uma ferramenta poderosa, mas não a mais poderosa. Nada é alterado, nem mesmo em sua essência, no que diz respeito às diferenças de poder e de influência de que a agressão faz uso abusivo para os seus propósitos. A agressão não foi criada pela propriedade, ela reinava quase que irrestritamente em tempos pré-históricos. Quanto à propriedade, ela era ainda mais inexpressiva, mas ela já aparece na criação familiar. Mal a propriedade tinha acabado de abandonar a sua forma originária, ela forma o sedimento de todas as relações ternas e amorosas entre os seres humanos, talvez com a única exceção da relação de uma mãe para com seu filho. Veja que ele está saindo do campo lá da economia, né? Mas indo em direção a algo mais profundo, em direção a uma psique, certo? E qual é essa relação que faz esse ligame? É a relação do filho com a mãe, né? A relação da criança e sua mãe. Essa é aí é um ponto importante, né? É um ponto importante porque ele vai justamente trabalhar com essa relação dinâmica entre mãe, filho, né? E pai depois, né? Para tentar
explicar esse passado, a origem desse conflito, dessa tensão na sociedade. Né? Então veja, não é um tratado sobre política, não é um tratado de filosofia, não é um tratado sobre economia, mas é um texto elaborado para compreender a tensão que existe na sociedade, certo? E aí é a sociedade capitalista burguesa, certo? Europeia, para explicar essa tensão entre ser humano e sociedade, tá? É o ponto, né? É como a sociedade que tende a eliminar algumas desvantagens do homem, cria ao mesmo tempo uma fonte de sofrimento muito grande, né? É essa tensão que existe, essa dupla raiz, vamos assim dizer, essa dupla perspectiva que o Freud está tentando resolver. Então, se a gente não focar no problema, a gente não entende, porque aí a gente vai sendo levado pelos componentes aí do texto e às vezes você vai fugindo muito do objetivo. Então tem que ter foco no que o Freud está querendo resolver. Ele não está querendo resolver um problema filosófico nem política econômica, tá? Então ele usa isso mais para chegar a um problema principal, tá? Se eliminarmos, se eliminamos o direito pessoal aos bens materiais, permanece ainda o privilégio proveniente das relações sexuais, que necessariamente irá tornar-se a fonte mais intensa de desgosto e da hostilidade mais acirrada entre os seres humanos. Veja que ele está chegando aqui ao ponto da sexualidade, né? É o ponto importantíssimo. Vai entender mais adiante por quê. Que até então estava em pé de igualdade. Se abolirmos também esse privilégio, por meio da total liberação da vida sexual, se, portanto, abolirmos a família, que é a célula germinal da cultura, certamente não poderemos prever que os novos caminhos podem tomar o desenvolvimento da cultura. Mas uma coisa temos o direito de esperar, que esse traço indestrutível da natureza humana também acompanhará esse desenvolvimento aonde quer que ele vá. Evidentemente, não será fácil para os seres humanos renunciar à satisfação dessa tendência à agressão. Então, de fato, não é fácil não mesmo. Né? Uma tensão complicada de se resolver. Uma vez que o homem, né, o ser humano, ele é movido por essas pulsões primitivas que são as mais fortes. Né? É uma tensão difícil. Ele continua: eles não se sentem bem em relação a ela. Não deve ser menosprezada a vantagem de um círculo cultural mais restrito, a de permitir à pulsão encontrar uma saída na hostilização daqueles que se acham fora dele. Sempre é possível ligar um grande número de pessoas pelo amor, desde que restem outras para que se exteriorize a agressividade. Então veja, há sempre um mecanismo de exteriorização, né? E na cultura existem vários exemplos. Por exemplo, no Brasil tem um carnaval, né? O carnaval é justamente um momento de exteriorização dessas pulsões mais primitivas, mais cruéis. Mas é uma manifestação, é uma liberação controlada, tá? É um instrumento de, ao mesmo tempo, liberar uma grande carga de energia, né, libidinal, uma grande carga de energia pulsional, mas de uma forma meio mais ou menos controlada, né? Você tem ali um período do carnaval, começa tal dia, termina tal dia,
você isola uma determinada área da, da cidade, né? Você ali coloca algumas poucas regras e joga a galera ali. A galera ali, então, se esbalda, né? Ali é onde ela descarrega grande parte das suas pulsões libidinais, da sua agressividade também, né? A gente deve falar isso, é um fato, né? Mas é uma forma que foi se constituindo historicamente. Em cada sociedade tem sua forma, né? Algumas, algumas comunidades nativas têm isso, né? Momento de lutas, momento de jogos, né? A Grécia você vai ter as Olimpíadas, vai ter as festas das bacantes, né? As festas dedicadas a Baco, a Dionísio, do uso do vinho. Você também vai ter uma festa muito interessante, muito semelhante às bacantes no Egito. No Egito tinha um dia no ano que era dedicado a isso, né? A bebida, ao vinho, ao prazer sexual totalmente liberado, né? Algumas sociedades antigas em vários lugares, tá? Vai ter algum momento com alguma estratégia, tô dizendo, mas lembrando, são estratégias que vão se constituindo historicamente. Então, cada uma com características e formas diferentes de trabalhar com essa agressividade, né? Com a forma como essa agressividade vai se exteriorizar, vai se manifestar de forma, entre aspas, novamente aqui, controlada, né? Uma vez ocupei-me com um fenômeno de que justamente comunidades vizinhas e até próximas umas das outras em outros aspectos atacam-se e ridicularizam-se, como os espanhóis e os portugueses, os alemães do norte e os do sul, os ingleses e os escoceses. Então veja, ele já tá, também dá alguns exemplos, né? Ele dá alguns exemplos aqui também. Dê a esse fenômeno o nome de narcisismo das pequenas diferenças, o que não traz muita contribuição para sua explicação. Passamos a reconhecer nele uma satisfação conveniente e relativamente inofensiva da tendência à agressão, através da qual é facilitada a coesão dos membros da comunidade. Desse modo, o povo dos judeus, espalhado em todas as direções, prestou os méritos mais dignos de reconhecimento vindos de todos os lados da cultura dos povos que os acolheram. Infelizmente, todas essas matanças de judeus da Idade Média não bastaram para tornar essa época mais pacífica e mais segura para os seus companheiros cristãos. De fato, não foi fácil. A história do antissemitismo não é de agora, não, viu? É de muito tempo. Os povos judeus sempre foram perseguidos, brutalizados, né, de todas as formas, né? Foi o povo mais perseguido, junto com os povos africanos, que aqui também eu tenho que mencionar que os povos africanos também foram muito perseguidos e não é tão mencionado quanto o povo judeu, tá? Diga-se de passagem. Então, aqui deixando minha opinião, tá? Pessoal, não só o povo judeu, os povos africanos, os povos nativos foram durante séculos perseguidos, né? Ameaçados, assassinados, né? Escravizados, né? Levados a todo tipo de crueldade. Então, essa a questão aqui. Então, de fato, é um problema que precisa ser resolvido, porque é isso que o Freud está pensando, tá?
É isso que Freud está tentando resolver. Como é que é isso tudo na cultura não diminuiu em nada a violência sobre o outro, né? Ele continua: depois que o apóstolo Paulo fez do homem universal pela humanidade o fundamento de sua comunidade cristã, a extrema intolerância do cristianismo contra aqueles que permaneceram de fora tornou-se uma consequência inevitável. Os romanos, que não fundaram no amor a sua comunidade estatal, desconheciam a intolerância religiosa, embora para eles a religião fosse um assunto do Estado e o Estado estivesse impregnado de religião. Também não foi nenhum acaso incompreensível o fato de o sonho de um império germânico mundial ter convocado, como seu complemento, o antissemitismo. E reconhecemos como compreensível que a tentativa de edificar uma nova cultura comunista na Rússia encontre a sua sustentação psicológica na perseguição aos burgueses. Só nos perguntamos, preocupados, o que farão os soviéticos depois que tiverem exterminado os seus burgueses. É que é uma visão aqui que os povos, os europeus tinham também do movimento comunista, né? Que havia uma propaganda muito grande de que os burgueses seriam assassinados, seriam mortos, e não teve nada disso, né? Há pseudo-historiadores que dizem isso, mas não há documentação que afirme isso, não. Se a cultura impõe não apenas a sexualidade, mas também a tendência à agressão do ser humano, tão grandes sacrifícios estão, então entendemos melhor porque se torna difícil para o ser humano nela sentir-se feliz. Para o homem pré-histórico, as coisas eram de fato melhores nesse aspecto, pois ele não conhecia nenhuma restrição à pulsão. Em contrapartida, a sua garantia de desfrutar dessa felicidade por longo tempo era das mais exíguas. O ser humano de cultura trocou um tanto de possibilidade de felicidade por tanto de segurança. No entanto, devemos esquecer que na família pré-histórica, apenas o chefe desfrutava de uma liberdade pulsional como essa, e os outros viviam sob opressão escrava. Então aqui era a dinâmica que o Freud entendia nesse passado. A oposição entre uma minoria que desfrutava das vantagens da cultura e uma maioria que, destituída dessas vantagens, era, portanto, naquela época originária, levada ao extremo. Sobre os homens primitivos que vivem em nossos dias, aqui há uma versão, uma visão aqui, gente, ele primitivo não necessariamente de pessoas num contexto de inferioridade técnica evolucionária, certo? Que vive em nossos dias, aprendemos através das mais cuidadosas averiguação, e de forma alguma temos o direito de invejar a sua vida pulsional por sua liberdade. Ela está submetida a restrições de outra ordem, mas talvez de um rigor maior do que a do moderno ser humano de cultura. É que são termos, bicho, gente, do século, ali do século XIX para o início do século XX, tinha alguns termos realmente que eu vou dizer, eram para aquela época normais, mas para hoje não cabe mais, né? Processo, a ideia de processo civilizatório, né? Muito eurocêntrico, né? Acho típico de todo ser humano daquela época, viu? Todos falavam assim, todos. Até os progressistas, até todo tipo, liberais, não importa. Entendiam os povos nativos dessa forma, né? Em comparação com o progresso civilizatório europeu, eles achavam a gente aqui também de primitivos. Quer dizer, muitos até hoje acham, né? Vamos lá, retornando aqui. Quando objetamos ao nosso estado atual de cultura, e com razão, o quão insuficiente
consequentemente, ele satisfaz nossas exigências por uma organização de vida que nos faça felizes, quando objetamos contra o tanto de sofrimento com que ele consente e que poderia ser evitado, quando, com crítica impiedosa, esforçamo-nos por expor as raízes da sua imperfeição, estamos exercendo o nosso simples direito e não nos colocando como inimigos da cultura. Temos o direito de esperar que, em nossa cultura, pouco a pouco se façam valer essas alterações que satisfaçam melhor as nossas necessidades e escapem a essa crítica. Mas talvez também nos familiarizemos com a ideia de que existem dificuldades inerentes à essência da cultura e que não cederão a nenhuma tentativa de reforma, né? Inclusive as reformas socialistas. Ele vai dizer que ainda temos algo dentro de nós, né, que sempre vai estar presente na nossa condição humana, na nossa vida, que são essas pulsões mais violentas, né? Além das tarefas de restrição pulsional para as quais estamos preparados, impõe-se a nós o perigo de um estado que podemos chamar de a miséria psicológica da massa. Tal perigo é mais ameaçador lá onde a ligação social é estabelecida sobretudo por identificação dos participantes entre si, enquanto personalidade de liderança não atinge aquela importância que lhe seria devida na formação de massa. Lembrando aqui que eu tenho uns vídeos sobre psicologia da massa e análise do eu, que trata justamente desse fenômeno aqui, tá? Tem uma série lá, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Continuando. O atual estado de cultura dos Estados Unidos da América forneceria uma boa oportunidade para estudar esse temido dano cultural. O Freud não gostava dos Estados Unidos. Não gostava. Né? Não gostava, achava uma sociedade culturalmente inferior, uma sociedade de consumidores, só de consumistas, pessoas movidas só pela banalidade. Então, o Freud tinha muito, assim, preconceito mesmo contra os norte-americanos. Ele não gostava, certo? Ele foi uma vez para os Estados Unidos, muito à má vontade, justamente para fazer uma série de palestras de formação, né, de parte de clínica também, né, para os psicanalistas que estavam se formando nos Estados Unidos. Foi a filha dele, mais uma galera para formar esses psicanalistas, mas muito a contragosto. Ele não gostava dos Estados Unidos, né? Tem uma frase interessante que ele fala: eles não sabem, mas trouxemos a peste, né, para os americanos. E então da mesma forma que ele não gostava dos movimentos, ele via com maus olhos, assim, com um certo temor dos movimentos socialistas, ele também não gostava da sociedade norte-americana, né? Dessa coisa deles lá de ser tudo movido só pelo dinheiro e pela ganância, pelo consumismo. Ele não. O Freud era um intelectual do mais alto calibre, então ele tinha suas críticas, né, para tudo, suas reservas. Então realmente ele não gostava da cultura norte-americana, achava muito superficial, muito pouco intelectual, aliás. Só ver as cartas, as missões que ele faz aos Estados Unidos não são boas. Eu, pelo menos, não lembro aqui de algum elogio específico. E ele continua. Mas resisto à tentação de entrar na crítica da cultura desse país. Não quero suscitar a impressão de que quisesse eu mesmo me servir de métodos norte-americanos. Uma crítica muito superficial, né? A crítica muito na superfície das coisas, pouco aprofundadas. Ele era um crítico muito grande, dos Estados Unidos. Não gostava mesmo.
mesmo tempo que ele criticava essa ideia comunista, né, de que pode ser uma ilusão, né, de tentar resolver esses problemas que têm uma base na psique, né, na estrutura psíquica, ele também não gostava dos norte-americanos, tá? Justamente por essa esse pragmatismo norte-americano, né? Esse modelo norte-americano pragmata, só pensando em si, no individualismo extremo. Ele não curtia isso. Tá? Mas como a gente está aqui, já se passaram mais de uma hora, eu vou parar aqui, certo? Paramos aqui, a gente continua no próximo vídeo. A gente entra no capítulo 6 e já está quase terminando, são 8. A gente termina e a gente leva então adiante no próximo vídeo, pedindo a vocês para nos fazerem aquela inscrição, like, essas coisas todas, tá? Para ajudar o canal, tá? Vai ter uma live hoje com o professor, vai falar sobre Spinoza. Acho que vale a pena assistir, tá? Hoje, 8h30, se eu não estou enganado, é 8h30 mesmo. Vou pegar aqui o título para vocês. O título: A Filosofia de Tudo, de Spinoza, e a Filosofia de Tudo, de Einstein. Tá? É hoje. Vai ser, vai ser nos dois canais, no Gap Filosófico, do Alberto, e no meu, Psicocinética. Tá? Então é isso aí. Abraço e até mais.